Sara Franqueira, tenho 40 anos e sou cenógrafa. Dou aulas na Escola Superior de Teatro e Cinema, dou aulas de Teoria e História de Design de Cena, em consequência também de uma investigação sobre a cenografia contemporânea que tenho vindo a desenvolver. Comecei a colaborar com a Arte Viva, parece que tinha 24 anos, tipo assim, há uma vida inteira atrás. O primeiro espetáculo que eu vi do Arte Viva chamava-se Enquanto Espero por Ti, Meu Amor, do Paulo Calçada, que era professor nos Casquilhos. Ele não foi meu professor, mas eu achava as aulas dele o máximo. E quando soube que ele estava a fazer um espetáculo de teatro, pensei, deve ser fantástico, e vim ver e adorei, foi assim uma grande viagem. E fiquei a pensar, aquilo é espetacular o que se pode fazer em palco. E portanto fiquei sempre com vontade de testar, digamos assim, outra plasticidade da cena. Eu estava na área de artes, portanto eu já sabia que queria seguir qualquer coisa relacionada com as artes, andava encantada com este universo do teatro e portanto houve uma altura que por intermédio da Wanda Robalo, que me apresentou o Rui Quintas, que estava a fazer um espetáculo e eu cheguei para dele e disse: Quintas, quero fazer um cenário para o teu espetáculo? E ele generosamente disse que sim. O primeiro espetáculo com o qual eu colaborei aqui foi com a encenação do Rui Quintas e chamou-se O Aumento. Foi um espetáculo de 2003 e que foi um espetáculo para mim mesmo muito significativo e muito importante. E ainda hoje, quando eu preciso de dizer a alguém qual foi o meu primeiro espetáculo, para mim foi este o primeiro espetáculo, porque senti que foi o primeiro lugar onde eu consegui desenvolver do princípio ao fim uma espécie de construção profissional. A maneira como criei, como respondi ao espetáculo, como me relacionei com a encenação, e descobri, de facto, estava mais nervosa na estreia, acho eu, com os atores, mas descobri um lugar um lugar para a plasticidade que me encantou e a partir daí foi sem parar, sempre que me convidaram eu aceitava. Uma das peças que mais me marcou, e eu já tive a oportunidade de responder a isto, quando de uma exposição onde foi pedido para fazer um trabalho plástico sobre isso, foi a nossa necessidade de consolo é impossível satisfazer, que me marcou também, obviamente, pela importância plástica que a peça teve e com a qual eu tenho imensa afinidade. Como cenógrafa, é sempre muito complicado destacar, porque todos os projetos são nossos filhos, mas literalmente. E ainda que nós, em algum momento, possamos achar que um deles possa ter corrido melhor que outro, na verdade, eu costumo acreditar que todos os projetos são aquilo que podem ser e que têm que ser na altura. Portanto, todos os projetos podiam ser outras coisas diferentes, nós podíamos pegar neles e levá-los por outro lado, mas o que eles foram foi o que eles tinham que ser com o grupo de pessoas naquela altura. Portanto, não consigo imaginar que um projeto esteja aquém daquilo que ele pode ser, porque ele é aquilo que tinha que ser. Destaco aquelas que, do ponto de vista conceptual, o cenário propõe uma espécie de um outro olhar, uma outra problematização do próprio espetáculo e do próprio texto. Eu olho aqui para a lista e é mesmo muito, muito, muito difícil. Eu acho que o Vicente Inferno 2 foi uma peça que me deu imenso gozo, porque eu pude trabalhar num lado que eu gosto muito, que é um lado um bocadinho mais conceptual. Portanto, desta ideia de que perante duas barcas apareceu só uma barca, foi uma ideia que me entusiasmou e que acho que foi uma ideia que a equipa abraçou, e não é uma ideia fácil de abraçar. Também gostei muito do Covete. O Covete é uma cenografia que eu acho incrível pela relação que estabelece com o baixo, cima, o dentro e o fora. Esta ideia pouco usual dos atores estarem cortados também acho que resultou muito bem. Também gosto muito da cenografia do Depois da Tempestade, que é muito simples, mas que tem uma brincadeira com a escala que eu acho curiosa. A Paixão Segundo o Árbitro foi uma peça que me marcou só porque eu estava a estagiar com o José Manuel Castanheira e na altura foi uma ligação interessante o facto de ser ele a fazer a cenografia e eu fazer a assistência, que na altura era assistente dele, e sobretudo por esta ideia de trabalhar num palco não formal, ou por outro, num subpalco. Portanto, também é uma experiência que eu guardo com alguma satisfação. Como se desenrola o processo de criação é sempre muito diferente, é mesmo muito diferente, mas em regra geral eu gosto muito de pessoas. Eu só faço teatro porque eu gosto de pessoas e encanta-me os processos das pessoas. E muitas vezes eu digo que sou cenógrafa por isso, porque eu não sou artista plástica, porque eu trabalho a partir do processo, eu trabalho com um processo em coletivo. E ainda hoje continuo-me a encantar, desde a pessoa mais ingênua e mais nova à pessoa mais experimentada e brutal. As ideias, o acreditar, o que é que as pessoas podem construir. E trabalho muito a partir daquilo que são as sugestões que me dão. Eu adoro isso, adoro incrementar o processo. Gosto de olhar com uma certa distância, às vezes, para o processo e para o querer e para as escolhas, e também para uma espécie de pertinência dessas escolhas, olhar de fora e fazer uma proposta que mexe com aquilo que é o sítio inicial
Só é interessante eu poder adicionar a minha proposta se mexer com o sítio inicial. E esse sítio inicial é o texto, ou a encenação, ou alguma ideia pré-concebida, não é que seja errada ou estranha, pré-concebida daquilo que pode ser o espetáculo de teatro como um todo. Portanto, eu primeiro faço essa análise, eu mergulho o texto, eu leio o texto, eu falo muito com a pessoa com quem quer trabalhar. Também já aconteceu dar-me um texto e dizer assim, olha, vai pensando nisso. Eu não faço nada só com aquilo, eu preciso da pessoa. E depois de falar com a pessoa sobre de onde é que aquilo nasce, o que é para levar à cena, qual é essa importância, eu de alguma maneira eu consigo organizar essas ideias da pessoa e do texto em conceitos, em preocupações, em perguntas, coisas que me inquietam. E perguntas que também de alguma maneira não é para responder, ou seja, não acredito que uma cenografia deva responder a um objeto, acho que deve criar uma espécie de questionamento sobre esse objeto. E então, na verdade, são essas perguntas, essas inquietações que eu acho que levam o texto mais longe, que podem levar o público mais longe, que eu tento pôr em cena. Tenho uma relação muito grande com as artes plásticas, sobretudo a arte contemporânea, e, portanto, as artes, na verdade, ajudam-me a pensar esta materialidade, estas propostas. E depois trago estas sugestões e, a seguir, trabalho mesmo muito com aquilo que é o feedback dessas sugestões e essa possibilidade de pôr em cena. Às vezes mudo tudo, às vezes a primeira ideia que tenho é a última que fica. E depois é um trabalho de justeza material, que é, ok, é isto que eu quero fazer, como é que isto se constrói? Para mim, até ao pormenor é importante. E muitas vezes o que acontece é que quando penso na materialização da ideia, essa materialização destrói a ideia. E isso eu não posso deixar. Porque as ideias têm que estar claras, têm que estar fortes. Portanto, se a materialização deixa a ideia quem, eu mudo a ideia. Eu se calhar diria antes que não é a importância só de um cenário, mas a importância de uma cenografia ou de um espaço cênico. E diria que não só no teatro, mas em todos os atos performativos que possam acontecer. Tudo o que é alguém a produzir alguma coisa em frente a alguém acontece num espaço. E as ações são absolutamente indissociáveis do espaço. Fazer uma ação é fazê-la num determinado espaço. E quem vê essa ação, vê necessariamente nesse espaço e não tem a capacidade de separar, porque é qualquer coisa inseparável. Portanto, eu acredito que sempre que há uma manifestação de alguma coisa, existe toda uma plasticidade, um enquadramento visual, um contexto espacial onde ela acontece. As artes de palco, porque eu também trabalho com dança, trabalho com uma variedade de propostas, e às vezes são propostas híbridas, que nem são teatro, nem são dança. Todas as artes de palco acontecem num espaço. O espaço para mim é muito importante, é o momento a partir do qual eu construo, muito mais do que a imagem, é a partir do espaço. E é impossível que o espaço não exerça uma ação e uma ação dramatúrgica em qualquer ação. Portanto, existe sempre espaço cênico. Esta ideia de que pode ou não haver cenário, para mim, não é válida porque eu concebo o cenário como algo físico, mas que resulta, na verdade, de um enquadramento que é o espaço cenográfico, ou o espaço cênico. E se tu estiveres a trabalhar dentro de uma caixa completamente preta, sem nada, esse é o espaço cenográfico. E, portanto, por muito pouca que haja uma decisão de trabalho, de escolha desse espaço, mesmo que não se construa nada para ele, isso para mim já é criar um espaço cênico para uma ação. E por isso eu também acredito que os cenógrafos integram as equipas criativas de todas as artes de palco, digamos assim, não propriamente com esta função, com este objetivo de construir uma coisa para estar no palco, mas com este objetivo de pensar este espetáculo e aquilo que se está a fazer do ponto de vista visual, do ponto de vista espacial. E a solução pode ser só eu quero colocar uma fita cola branca de uma ponta à outra no chão. E isto pode ser uma resolução espacial que vai de alguma maneira acompanhar a produção daquele espetáculo. Os meus tempos são muito diferentes dos tempos dos atores, ou mesmo do tempo do encenador, porque estamos sempre em fases energéticas diferentes. E isso às vezes também significa que é um bocadinho solitário para o cenógrafo. Um dos momentos mais entusiasmantes e daqueles que me deixam normalmente sem dormir é a primeira conversa com o encenador ou com o coletivo, que se eu estiver a trabalhar com o coletivo, a primeira vez em que eu apresento aquilo que eu quero mesmo fazer. Até pode não ser a primeira, porque se calhar na primeira eu posso ainda não saber exatamente o que eu quero fazer ou aquilo que eu acho que ficava fabuloso. Mas quando apresento a ideia, a coisa, é sempre um dia que me deixa relativamente nervosa para perceber se as pessoas vão embarcar comigo naquela ideia. Normalmente são sempre complexas de embarcar e eu tenho sempre que fazer assim, uma espécie de promoção da sedução para perceber como é que aquela ideia vai seduzir aquelas pessoas e pôr na mesa mais do que propriamente uma crença, porque nós temos que acreditar naquilo que propomos, mas mais uma possibilidade de como é que isto vai tornar este empreendimento especial. E é um bocadinho esta ideia de levar connosco para todo o lado que eu olho, quando eu tenho uma produção na cabeça, e às vezes tenho mais que uma ao mesmo tempo, o meu cérebro anda à procura de encaixar possibilidades para aquilo. E quando de repente aparece, é mágico, porque é tipo, é isto. Isto vai fazer com que este texto, por muitas vezes que já tenha sido dito, tenha de facto um caráter muito especial.
Depois, quando começam os ensaios, há um bocadinho aquela primeira construção. O outro momento absolutamente chave, que é daqueles que eu digo sempre, eu tenho que lá estar naquele dia, é quando começam a chegar as primeiras matérias. Quando o cenário cru chega. É um momento absolutamente específico e se eu não estou, sinto que há sempre qualquer coisa que corre mal, mesmo que não corra. Portanto, quando a cenografia chega à palco, eu tenho que lá estar. E tenho que lá estar porque tem que haver este encontro, esta mediação entre o objeto e as pessoas que o veem. Eu continuo a gostar sempre mais de ver os ensaios do que o espetáculo final. Os ensaios são maravilhosos. Os ensaios onde se brinca, onde se testa possibilidades. Para mim isto é cenografia. São possibilidades contínuas dos materiais. E, portanto, os ensaios são brilhantes. Para mim é o melhor que pode acontecer. Se me perguntarem, descreve tipo um momento perfeito, tu como cenógrafa. É num ensaio, quando de repente acontece uma coisa na cena, na maneira como a cena está articulada, que é absolutamente brilhante. E descobre-se ali naquele momento, com aquilo que eu trago, com aquilo que os atores trazem. Quando chega à estreia, está toda a gente em furor. Eu estou porque eu quero que corra tudo bem, mas eu já passou. Porque já foi, está feito. É óbvio que eu adoro ouvir as opiniões do público, é muito importante para mim, mas eu trabalho para aquele momento antes da estreia. Eu trabalho com um coletivo em pensamento, em processo. Isso para mim é que é o meu trabalho. Portanto, se o público não gostar do espetáculo, isso não invalida todo o processo mágico de criação, sobretudo se estivermos a trabalhar num processo em que toda a gente esteja a acreditar e que esteja empenhada nele, como muitos têm que ser, porque isto é tão difícil de fazer que se não for assim, não dá. O Arte Viva foi mesmo muito, muito importante na minha vida e eu acho que é extraordinário que um grupo de teatro, e sobretudo da maneira como eu olho para ele agora, tenha esta semente de formação e de ação tão importante. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas têm que passar por experiências. As experiências são as coisas mais importantes que nós temos. Eu não passava a minha vida a fazer espetáculos se não acreditasse nisso. Acho que é isso que nos faz crescer como seres humanos. E um sítio onde as pessoas estão que não têm que estar, um sítio onde jovens estão porque encontram coisas em comum, não é na escola onde eles têm que estar, não é com o grupo de amigos que naturalmente, da turma, que eles conheceram, mas onde as pessoas se juntam por outros meios e por outros modos, é absolutamente fundamental. E isso permite, tanto o jovem começar a dar os primeiros passos para saber se gosta ou não de alguma coisa, neste caso do teatro, mas ele também pode não gostar, portanto aquilo pode fazer parte de uma série de referenciais e formas de estar da vida, como a mim, por exemplo, que aconteceu numa primeira parte muito pequenina da minha carreira, digamos assim, onde eu tive a oportunidade de trabalhar o mais profissional que me era possível a mim na altura, sendo que o grupo a mim me deu todas as condições de o fazer. E, portanto, foi uma altura, eu estava a fazer a minha faculdade de arquitetura e acabei a faculdade aqui, comecei a trabalhar noutro tipo de cenografias aqui e tive a oportunidade de facto, poder produzir objetos segundo a minha visão e ter esta dádiva de ter uma companhia a fazer espetáculos com eles. E isto permitiu-me ter imagens para portfólio para que, num outro lado qualquer, quando alguém me dissesse então, mas o que é que tu já fizeste? Está aqui, já fiz isto. Eu digo que sou cenógrafa, mas digo há pouco tempo. E o Arte Viva foi absolutamente fundamental nesta descolagem e mesmo na construção de algumas coisas que eu hoje olho para trás e penso, era aquilo. E eu acho que arrancou de forma mais intensa esta primeira fase, que podia ter demorado muito mais tempo, se eu não tivesse tido este espaço de trabalho. E se não tivesse tido as pessoas que acreditaram em mim. Uma prenda para a menina Arte Viva. Olha, levo o Espaço Vazio do Peter Brook, o livro, porque o espaço vazio é sempre onde se começa. E a capacidade da Arte Viva se reinventar é uma coisa fantástica. E eu acho que isso continua a acontecer pelas gerações. E acho que isso é brutal e é muito difícil de conseguir. E o que é que lhe digo? Até um dia destes.